Eu sou o aluno Rogério Barbosa. Eu sou a aluna Raíssa Oliveira. Olá, eu sou a aluna Beatriz de Souza. Oi, gente, eu sou o aluno Luiz Henrique do Carmo. Oi, gente, meu nome é Kelly Carolina. Natália Almeida. Estudamos no Colégio Estadual Professora Noemi Arrego e estamos na série 1º ano C. Estamos fazendo um trabalho de história do professor Lucas Santana sobre a Civilização chinesa. Historiadores baseados em documentos antigos afirmam que a civilização chinesa tem mais de 4.000 anos de idade. Esses registros afirmam a condição de uma das mais civilizações antigas e importantes de todo o mundo. Você já parou para pensar o que é uma civilização? Civilização é o conjunto de caracteres próprios de uma vida social, política e econômica de um país ou região. A China é o caso de civilizações de maior duração e se deve a vários fatores que foram se conjugando ao longo do tempo, além de posição geográfica vantajosa e outros fatores que se combinaram para permitir uma vida rica e duradoura. A leste do continente asiático e situado a oeste do Oceano Pacífico existe um grande país chamado República Popular da China. Devido à sua extensão territorial, a China apresenta uma grande variedade de paisagens e zonas climáticas. Ao longo da costa do Mar Amarelo, há planícies alúvias densamente povoadas. O budismo é uma religião e filosofia orientais que foi fundada por Siddhartha Gautama, o Buda. A filosofia budista é guiada pelos ensinamentos de Buda, que acredita que é o caminho para a libertação. O budismo desenvolveu-se em 556 a.C., onde pertencia à Índia, contra a tradição que Siddhartha Gautama era um jovem criado no palácio de seu pai. Ele não conhecia a tristeza, ele só viu pessoas jovens e alegres. Certo dia, Siddhartha Gautama resolveu sair. E quando ele saiu, ele viu 3 realidades. Primeiro, encontrou com um idoso que estava andando com a ajuda de uma bengala. Depois, ele encontrou um homem doente, com uma doença grave, onde modificava todo o seu rosto. E por terceiro, ele encontrava um cadáver com algumas partes, tipo desmembrado, por conta dos lobos. Com essa realidade, Siddhartha Gautama ficou tão impactado que resolveu não viver mais no castelo de seu pai com luxo e foi atrás de uma verdade, porque o ser humano sofre. E assim desenvolveu-se o budismo. O budismo é uma crença onde acreditam que há a reencarnação e que a pessoa, quando adere e consegue o nirvana, que é o estado de paz absoluta, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já está livre de todo o sofrimento. Vamos falar agora sobre o governo versus o budismo. Com o crescimento do budismo na China, a presença dos monges se tornaram uma grande ameaça para eles. Então, começaram a persegui-los. E uma das principais causas dessa perseguição foram... Os monges e monjas, eles não pagavam os seus impostos. Os adeptos da religião budista acabavam se negando a lutar pelo Império Chinês. E o governo precisava do metal usado nos templos budistas para cunhar moedas. Todos esses conflitos desencadearam no governo tomar medidas. Uma dessas medidas foram acabar com alguns templos budistas e fazer com que os adeptos do budismo voltassem a ser laicos e obedecessem às leis. E uma dessas leis era que eles voltassem a pagar os seus impostos. O Império Chinês foi fundado após uma disputa de poderes de líderes de 7 independentes principados, que dividia a China na época. A disputa encerrou em 221 a.C., com a vitória de Qin Shi e Yang Di. Ao assumir o poder, Xiong Di unificou o território chinês e tomou medidas visando enfraquecer a nobreza e centralizar o seu poder. Entre essas medidas, ele mandava todos os chefes dos antigos principados para a capital e derretia suas armas. Ele também criou um único sistema de medidas e pesos e uma única moeda. Hoje em dia, a China é considerada uma das nações mais poderosas e influentes do mundo.
O país caminha, de acordo com especialistas, para se tornar a maior potência mundial no contexto industrial, econômico e político. Atualmente, a China é um dos maiores países do planeta em termos territoriais e populacionais. A nação tem mais de 1,4 bilhões de pessoas, de acordo com os dados do Banco Mundial. O território chinês também é expressivo, cerca de 9,6 milhões de quilômetros quadrados, sendo menor apenas que Canadá e Rússia. Outro ponto que merece ser destacado é o crescimento econômico do país. Hoje, o PIB da China cresce aproximadamente 9% ao ano, sendo que a média de crescimento econômico em outros países atinge no máximo 3% ao ano. Com isso, a China já possui o segundo maior PIB do mundo. Vocês estão olhando pra onde? Pra câmera. Nacional. Nacional. Quebral. E o cabelo só mandei na cara. E por que abaixa a cabeça pra todo mundo ver seu brilho? Luz própria. É hora perfeita pra gravar, não? É verdade. Já correu ficar cá. A posição que geográfica vai